Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo ao canal, eu sou a Nina20. Hoje falaremos sobre Sex Drive. E aí, pra você que é novo no canal, eu super recomendo você assistir meu conteúdo até o final, curte, compartilha, comenta se você gostar, caso contrário, assista outro vídeo pra você mais ou menos entender qual a dinâmica e o que a gente fala aqui no canal. Por menos narrativas e mais conhecimento, mais pesquisa, por aí vai. Hoje falaremos sobre Sex Drive, ou a ausência do Sex Drive, e também falaremos sobre, gente, eu vou puxar aqui pro pessoal do Mingtal, esse pessoal aí que tá, né, falando de solitude, tá, né, enfim, né, tá viajando, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar essa relação da falta do Sex Drive, como começa essa questão da falta do Sex Drive na vida de um homem, até que ponto isso aí chega na questão da solitude. Lembrando que eu já, talvez seja o terceiro vídeo que eu vou falar sobre isso, só que eu quero trazer de uma maneira mais científica, porque que isso é um grande problema na vida dos homens, tá bom? E se você entende que isso não é um problema, você vai ficar até o final desse vídeo sem entender o grande problema que é essa narrativa de tipo, é a solitude, tá bom? Então vamos lá. A Sarah Hill me trouxe esse conceito de sex drive, tá? O que é o sex drive? Sex drive é tipo essa ambição, essa vontade, essa coisa que o homem faz, porque no final ele quer o quê? Ele quer sexo. Por que ele quer sexo? Porque o sexo traz prazer, o sexo traz esse momento, sabe? Essa questão, né? Vocês sabem, né? Toda essa coisa, essas borboletas e tal. Poxa, a vida do homem, querendo ou não, muitas coisas, elas estão relacionadas ao sexo, ao prazer que o sexo traz, né? E isso é uma coisa biológica de vocês, mas eu quero explicar para vocês por que principalmente os jovens, os homens, pouco a pouco, isso não tem se mostrado tão importante, e eu quero trazer mecanismos para vocês entenderem como isso é extremamente problemático na vida dos homens e como isso está impactando a questão da masculinidade moderna, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é esse excesso de dopamina, né, que as pessoas estão vivendo, homens e mulheres. É claro que o comportamento na mulher do excesso de dopamina, ela é, querendo ou não, um pouco diferente do homem. O que é o excesso de dopamina? Eu vejo que hoje o excesso de dopamina, ele começa naquele momento que o pai e a mãe estão com a criança tá esgoelando, a criança tá super dando um trabalho, o pai e a mãe pega o tal do smartphone, pega o tablet. Gente, o tablet pra mim sabe, você vai num restaurante, você chega num restaurante, tem sempre uma criança que ela tá super entretida jogando um joguinho ali no tablet, né? Ou então no celular. Por que todas essas coisas acontecem? Porque, querendo ou não, parece que os pais têm as crianças, querem levar, querem jantar e tal, não sei o quê, mas não querem ouvir a criança, não tem paciência pra ouvir a criança. Enfim, antigamente as pessoas, né, levavam aquelas revistinhas para as crianças ficarem pintando e por aí vai. Hoje em dia não, você entrega o tablet, tá tudo certo. Aquilo ali é dopamina pura no cérebro da criança, e a criança fica calada, fica entretida, né? Você não escuta um pio da criança durante uma hora. Criança às vezes até esquece de comer, gente. Outra coisa que eu percebo, né? Dos excessos de dopamina. Bem, aí a criança cresce, né, nesse mundo, videogame, tablet, celular e por aí vai. Aí a criança, de repente, de criança, ela começa a entrar na puberdade. Gente, é inevitável. É super fácil ter acesso a conteúdos adultos. E vocês, a maioria aqui do meu canal, que são homens, vocês sabem disso. Então, nós saímos de um vício, que era esse vídeo, né, em torno do videogame, do celular e tal, aquela coisa toda, que trazia esse excesso de dopamina, e nós vamos para um outro vício, que é o vício do quê? O vício da pornografia. Quantos de vocês não conseguem reconhecer que existe um vício de pornografia? Uma vez eu tinha visto um cara que ele era especialista em tirar esse vício, né, da pornografia nos homens. Ele tinha curso disso, tal, nem sei se isso funciona ou não, mas esse cara falava que se o homem assistisse pornografia durante 4 vezes no mês, isso já mostrava que ele tinha um certo vício à pornografia. Verdade? Não sei, não sou homem, né? Nem pesquisei a ver quanto que é essa quantidade ou não. Mas tem gente que, principalmente adolescente, passa o dia inteiro. Uma coisa, gente, era antigamente, que no máximo era aquelas revistinhas, e poxa, o jovem adulto tinha que, na verdade o adolescente tinha que ficar lá imaginando aquela coisa toda e tal, não sei o que. Outra coisa é a gente ter, né, a indústria adulta dando, né,
com cenas, com não sei o que, com aquela rapidez. Realmente, aquilo ali, a pessoa já chega. Se nem vocês têm paciência de assistir meu vídeo, imagina esse povo. Já vai ali, já vê ali onde está mais vista ali, já coloca ali para ser o mais rápido possível. Por que que isso acontece? Por exemplo, essa sensação de tédio, né? Muitas vezes a sensação do tédio, de tudo tá assim, é por você começar a ter menos dopamina. Então a pessoa vai procurar o quê? Eu quero mais estímulos. Vocês já se viram em algum momento de vocês, por exemplo, que vocês estão super tranquilos e tal, se sentindo entediados? Deixa eu pegar meu telefone e ver o que tem. É mais ou menos isso. A pornografia é a mesma coisa. A pessoa tá lá entediada. Deixa eu assistir uma pornografia aqui que eu tô entediada. Pra o quê? Pra aumentar esses níveis de dopamina no cérebro. Entendeu? Mas isso é o quê? Isso é uma questão de vício. E isso é uma coisa muito complicada, tanto para homens quanto para mulheres, né? As mulheres, na medida em que, imagina, a gente também passa muito tempo, às vezes no Instagram, às vezes nas redes sociais de uma maneira geral. Para o quê? Para incentivar, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Nós temos aí alguns fatores que são, sim, redutores de testosterona. E esses redutores de testosterona, a gente tem isso na alimentação, a gente tem isso com esses excessos de pornografia também, a gente tem um redutor, tanto é que a pessoa que ela é viciada em pornografia, quando ela arruma um namoradinho, quando ela tem uma relação, é completamente diferente. Por quê? Porque tá acostumado o tempo todo com aquele excesso, com aquelas cenas, né, com aquela mulher super, hiper, mega gostosa e tal, não sei o quê. Aí, de repente, na vida real, poxa, viu, mulher? Então não sabe como é que as coisas funcionam, não sente aquele prazer que sentia, né, assistindo as coisinhas lá que ele tem acesso, né? Então tudo isso influencia sim no sex drive masculino e por aí vai. Outra coisa, eu gosto muito de falar que é interessantíssimo quando a gente fala da solitude, que muitos de vocês falam, porque a solitude, e chamam de solitude, né? Não é solidão, mas principalmente quando a gente tem presente na nossa vida, videogame, computador, celular e outras coisas mais. Hoje em dia a gente tem sim um mundo conectado, né? Diferentemente das pessoas antigas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não obstante estejamos tão conectados, a gente tem essa impressão que a solitude é uma coisa maravilhosa. Experimenta tirar tudo isso da sua vida e me fala se a solitude é tão maravilhosa assim, tá? Nós somos animais sociais, nós não conseguimos viver sozinhos. E mesmo quando a gente chama a solitude para nós, como vocês gostam de ficar chamando, vocês não passam solitude sem um videogame para entreter, né? Para não ficar entediado, sem assistir, sei lá, o OnlyFans e outras coisas assim, que vocês conseguem tudo ver pela né, as pornografia pelo computador, por onde de fácil acesso vocês conseguem ter. Então, assim, é muito interessante que hoje em dia vocês falem que é tranquila a solitude, que vocês vivam, né, mesmo tão jovens, a solitude, uma vez que vocês têm toda essa tecnologia por perto. Então, se vocês me vierem falar que a solitude é linda e maravilhosa, vamos experimentar fazer um detox. Fica um mês sem tecnologia nenhuma. Eu duvido que por mês vocês ficam sem tecnologia, né? E depois vocês me falam quão grandioso é isso, solitude. Se você acordar, você não ter contato, você não ter estímulo, você não ter dopamina o tempo todo entrando no seu cérebro, aí vocês me digam se vocês gostam, né, de ficarem sozinhos, tá bom? O que mais que eu quero falar para vocês? Uma outra coisa que eu senti, assim, por parte de vocês que falaram, né, que eu até concordo, né, nós temos as questões das leis, algumas leis super complicadas, principalmente envolvendo os homens. Outra coisa que, querendo ou não, eu percebo que, para além de desestimular as relações, querendo ou não, isso tem desestimulado também essa questão dessa procura, né, por parceiras, ou ajudado nessa questão do sex drive. Bem, outra coisa que me chamou atenção é que essa questão da pornografia, do OnlyFans, essa contratação, né, das garotas de programa e tal, eu percebo que as pessoas que elas estão viciadas na pornografia, no OnlyFans da vida e outras coisas, no videogame e tal, não sei o quê, elas têm uma mistura, algumas vezes, de uma profunda ansiedade, entendeu? E às vezes nesses períodos de baixa de tédio, tá? E isso é muito complicado, porque a partir do momento que a sua vida é extremamente acelerada, porque o tempo todo você tem que jogar dopamina no seu cérebro, com qualquer coisa, né, que estimule a dopamina alto, chega um momento que sim, você adquire altos graus de ansiedade. Digam-me quantos de vocês em algum momento não sentiram momentos da vida de vocês que vocês estavam extremamente ansiosos. É assistindo 2x, é ficar trocando de vídeo a cada 30 segundos, por exemplo, não conseguir ouvir uma informação, uma comunicação, vocês estão entendendo?
em 15, 20 minutos. Quantos de vocês hoje em dia, eu já percebo isso, essa dificuldade talvez de escutar uma pessoa ou entender o que a pessoa está falando, prender a atenção da pessoa por mais de, sei lá, 30 segundos. Então a gente vive essa fase que essa ansiedade, esse desespero e tal, e assim, querendo ou não, tanto a ansiedade quanto a depressão elas estão andando juntas, tá? E tudo isso por quê? Porque desde criança nós estamos vendo sim os pais, né, ensinando cada vez mais as crianças a ficarem. Começa a partir dos pais, tá? Não tô dizendo, não quero colocar todos os pais aqui como maldosos da história. Pode ser que de repente a criança comece a ter determinados tipos de comportamento, de vícios e tal, já na parte adulta. Mas eu falo assim, o que eu mais vejo, né, quando eu saio de casa, quando eu vou num restaurante, quando eu vou em qualquer lugar, que as crianças são sim, não caladas com lápis de colorir ou talvez com papéis, mas as crianças são caladas com smartphone. Então isso é muito perigoso, porque de repente você já estimula a criança desde a idade, desde, sei lá, 1, 2 anos, a partir do momento que ela consegue segurar um tablet, um celular, qualquer coisa, você já estimula a criança a ter altos picos de dopamina e cada vez mais, né, ela vai tentar né, bater, né, essas métricas e tal. Então isso para a vida adulta é complicado, porque isso atrapalha em buscar conhecimento, isso atrapalha a questão do aprendizado, isso atrapalha a fazer as pessoas, a criança ouvir e prestar atenção nas coisas que estão ouvindo. Constantemente a criança acaba ficando entediada e isso se arrasta tanto para a adolescência quanto para a vida adulta. Em quesito relacional, né, dos relacionamentos, nós temos cada vez mais homens não querendo se relacionar com as mulheres, porque, de novo, o apetite sexual está muito ligado a essa coisa de querer essa dopamina, sabe? Mas de uma maneira saudável no corpo. Essa sensação esses hormônios do prazer que o homem tem depois que ele tem a relação sexual. Então, tudo dele é moldado para ter essa questão da satisfação. Mas a partir do momento que ele tem tantos estímulos tecnológicos que o tempo todo estão batendo no cérebro dele, ele não tem esse estímulo de se relacionar com as mulheres. E isso é um dos motivos que muitos homens hoje em dia, eles me escrevem no canal, homens que realmente viram e falam assim, não vale a pena as mulheres por causa das leis misândricas, ou por causa de casamento, ou por causa das regras, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Mas eu percebo que também existe no outro lado dessa história, o que? Essa não vontade, sabe? De nem sair de casa. Para quê? Para que eu vou correr atrás? Para que eu vou dar meu máximo? Se no final eu tenho esse tanto de atividade ao meu redor, se eu tenho esse tanto de entretenimento ao meu redor, então eu não preciso de mulher, tá? Então isso sim, de certa forma, é uma coisa que influencia de uma maneira pejorativa a vida do homem, não porque o homem ele precise de uma mulher, mas é porque o sex drive masculino, o final, ok, é o sexo, mas o meio do caminho é ele correr atrás das coisas, ele fazer dinheiro, ele ser um homem ambicioso, ele ser um homem estudado, ou querer estudar e tal. Então todo esse gás, todo esse apetite no final é para quê? Para o fim dele ser o quê? Ser o sexo, ser a mulher, ser a companheira, ter filhos e tal. Mas hoje em dia, quando o fim dos homens se torna uma coisa que desde os 2 anos, 3 anos de idade, que os pais já dão para os filhos, ele está presente a vida inteira na vida daquele jovem, por que é que ele vai procurar se relacionar? Por que é que ele vai procurar ter relações? Ele não tem mais essa vontade de se relacionar. E quando se relaciona, às vezes é até mais fácil. Uma garota de programa, porque eu nem tenho que perder muita minha saliva para ir no mercado e ver essas mulheres do jeito que estão. Então, querendo ou não, nós temos essas consequências extremamente negativas, né? Que eu acho que no final vem com essa pegada assim, solitude, migtal, correr para as montanhas, que faz que homens e mulheres estejam cada vez mais separados. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre quando eu estive no carnaval. Poxa, foi realmente raro ver homens héteros no carnaval. Eu vi mais assim, gays, lésbicas e mulheres héteros mesmo, sabe? Feministas e tal, aquela coisa toda. E eu vi muitos comentários de vocês vão pensar, nem vale a pena. Então eu pergunto, por que nem vale a pena? O que é que talvez seja para além dos problemas sociais que a gente está vivendo? Não tem um outro fator, né? Um fator tecnológico, um fator de criação, um fator de outros aspectos da nossa vida que no final faz assim, quer saber? Eu não quero nem sair de casa. Compreendem? Então hoje eu deixo vocês com
toda essa avalanche de informações que eu passei para vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo e ao final eu só quero dizer uma coisa para vocês. Gente, experimentem a solidão sem nenhum aparelho, tá? Sem nenhuma tecnologia. E deixa o seu cérebro um pouquinho fazer um reset de dopamina no corpo de vocês e depois me digam se essa solitude é tão maravilhosa quanto alguns de vocês acham que vai ser. Entendeu? Porque a partir do momento que você tira todos os seus vícios na sua frente, tá? Que principalmente são esses vícios que trazem esses excessos, né, de dopamina no cérebro de vocês, eu quero que vocês me indicam se quando vocês se limparem deles, decidirem ficar um mês sem redes sociais, um mês sem videogame, um mês sem OnlyFans ou qualquer outra coisa, eu quero que vocês me digam se ainda dá para viver solitude com o quê? Tomando chá, fumando um charuto ou tomando um vinho e lendo um livro, né? Porque o que é na solitude? O que é que você vai fazer sozinho? Aprender a cozinhar sozinho? Ou pensem como seria a vida de vocês, como vocês iriam se virar na vida de vocês se vocês não tivessem a tecnologia próxima de vocês. Então, eu faço esse convite para vocês fazerem essa brincadeira ou então experimentarem, ficarem um tempo sem tudo isso que vicia tanto o cérebro e depois me dizerem nos comentários, se vocês decidirem fazer essa brincadeira, se isso melhorou ou não a forma que vocês veem essa história de solidão e solitude. Porque sim, nós somos animais sociais e talvez a gente esteja esquecendo que somos animais sociais por causa dessa interconectividade que a internet traz para nós. Que é o quê? Que é a gente constantemente ter contato com as pessoas mesmo dentro de casa a longas distâncias, tá bom? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado. Take care!